bom estar aqui, né, nesse culto tão avivado, tão cheio da presença de Deus, com a bênção que Deus possa continuar abençoando, vivificando, avivando a obra dele nessa igreja, para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Viu? Amém. Deus abençoe, irmã Alcineia. Glória a Deus. Agora vamos para a palavra, né? Já falei, lembra que tinha que falar? Não falei? Nosso querido pastor Wellington. Glória a Deus. Eu não falo, a gente não fala quem vem pregar, não. Eu falei o pregador de fora, não. De fora? É, pregador de fora, vem de fora. Porque tem uma música que fala assim que era para o pessoal comportar, que estaria vindo um pregador do Rio de Janeiro, né? Você precisa de achar, depois eu vou te mostrar. Ele não veio do Rio, mas veio dali de Albertinho do Rio. Irmãos, pastor Wellington, não vou falar muito sobre ele não. Esse homem me deixava sem fumaça na cabeça lá no seminário. Nós fizemos várias matérias, né, pastor? E tem alguns aqui que já conhecem o pastor Wellington. Quem conhece o pastor Wellington, levanta a mão. Aí, Fernandinha de muito tempo. A Daniele, irmã Neude, está lá atrás, irmão Carli, né? Mais alguém? A minha esposa. Esse né, conhece. Me conheceu depois de 32 anos. Então, aí eu falei, vem um pregador de fora hoje, hein? Você se comporte. Amém? Amém. Pastor Wellington é o nosso presidente lá do seminário hoje, Casa de Profetas. Glória a Deus. Está ali no bairro Liberdade, deixar para ele falar melhor sobre. E ele era o diretor lá do Seminário Cristo das Nações, onde nós estudamos ali 3 anos. Os irmãos fizeram um módulo lá do diaconato. Tem ainda? Temos ainda. Nós vamos voltar a fazer lá com o pastor Wellington, em nome de Jesus. Diaconato, já foram lá, fizeram um módulo lá. Margarida foi também. Margarida foi. Então nós vamos continuar, né, com essa parceria aí. O pastor fala melhor em nome de Jesus sobre o seminário. Amém? Amém. Coloque-se de pé, vamos orar, abençoar a vida do servo do Senhor em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, gratidão por tudo que o Senhor já realizou até este momento. Queremos agora pedir uma bênção especial sobre a vida do teu filho. Usa ele com poder e com graça, que ele seja orientado pelo teu Espírito Santo. Nós, como igreja, o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Ser uma bênção. Fique à vontade em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos assentar. Desde já agradeço a pastora Lúcia, pastor Liberino, pelo convite. É sempre bom estar com parte da nossa família da fé. Onde eu vou, né, igual o pastor Videlino falou comigo, falou, pastor, fica à vontade, a casa é sua. Eu falei, é nossa, é do meu pai, é do seu pai, então ela é nossa, né? Amém. Onde a gente vai, nós nos sentimos à vontade, porque onde o povo do Senhor está, ali é parte da nossa família, vocês fazem parte da minha família. Amém. Então eu me sinto muito à vontade, juntamente com vocês. Né, ele já apresentou a Alcineia, minha esposa, né, já estamos aí nessa luta, casados há 32 anos, né? Graças a Deus. Né, temos 3 filhos. Por que eu falo isso? Porque hoje não está tão difícil você ser casado, né? E passando de 2 anos já está difícil demais. Eu tenho um amigo que eu fui pregar na igreja dele, no trabalho de casais, e ele falou comigo que ele estava muito chateado, que ele estava preparando um casal, jovens, né? Ele estava acompanhando que ele ia celebrar o casamento deles. Aí eles viraram para ele e falaram assim, pastor, nós já decidimos que se não der certo nós vamos separar. Ele falou, eles nem casaram, já estão decidindo que se não der certo vão separar. Ele falou assim, pastor Wellington, eu fiquei sem palavras, o que eu digo para eles? Eu virei para ele e falei assim, simples, você vai virar para eles e falar assim, eu não caso vocês. Eu falei, por que não? Porque se casamento é um negócio difícil para quem não decide sair antes, né? Imagina para aqueles que falam assim, se não der certo nós separamos. Vão separar, vão separar. Eu não estou amaldiçoando, é porque você nunca entra numa aliança pensando em sair dela. Porque alianças são pactos que nós fazemos. Amém, irmãos? Amém. E Deus, quando faz um pacto, Ele não sai dele. E Ele fala para a gente também cumprir as alianças que nós temos. Né? Então, estamos aí há 32 anos, casados, temos 3 filhos. Né? A minha mais velha já casou, Ana Luísa, está com 26. O segundo está com 22, é o 23, né? Fez 23 agora. O Lucas.
E o Henrique, minha rapinha do tacho, está com 16, né? Então, graças a Deus, todos firmes dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena você criar seus filhos na igreja. Vale a pena. É difícil, né? Não é fácil, mas vale a pena. Por quê? Porque quando velhos, eles não se desviam do caminho do Senhor, né? E o seminário, eu quero trazer um abraço para vocês, o Seminário Casa de Profetas, conforme o pastor já falou, né? Estamos ali no bairro Liberdade, na região da Pampulha, e esperando vocês lá. Temos o curso de teologia de 1 ano, de 2 anos e o bacharel de 3 anos, com a possibilidade também de revalidação pelo MEC, que é uma parceria que a gente tem com uma universidade americana e 2 instituições de ensino aqui do Brasil superior. E temos também o curso de férias. Pastor Vindelino, já estamos, deixa eu até falar aqui, porque de cabeça eu não lembro não. Nós já estamos aqui com o curso de férias. Espera aí que eu vou achar aqui para falar para vocês. Quem já fez um curso de férias com a gente lá? No mês de julho e de janeiro. Então nós já temos aqui o curso que nós vamos ter agora no mês de julho. Júlio, fala Júlio? Júlio. Não é o menino do lado aí não, né? Júlio é o mês mesmo. Deixa eu só achar aqui que esse trem é complicado. Eu sou ruim de celular, irmão. Quem é ruim de celular? Ô Jesus, então estamos nós todos no mesmo barco, né? Estamos no mesmo barco. Olha só para você ver. Teremos 3 cursos agora em julho, do dia 10 a 14 de julho. Olha só, Fernandinha. Temos o primeiro, que é a Bíblia e as problemáticas atuais. Eu dei uma matéria no seminário chamada Questões Contemporâneas e a Bíblia, então nós pegamos alguns tópicos para dar. Então nós vamos estudar, serão 5 dias, cada tópico um dia. Primeiro, a Bíblia e o aborto. O que a Bíblia fala sobre o aborto? A Bíblia e a política, a Bíblia e o homossexualismo, a Bíblia e o machismo e feminismo, e a Bíblia e o comunismo marxista. Então são 5 tópicos que serão estudados nessa semana, de segunda a sexta. O outro curso é em que época estamos e para onde vamos, trabalhando a questão do Apocalipse, que nós já estamos chegando. A pastora Lúcia falou, Jesus está às portas. Quantos sabem disso? Amém. Irmãos, eu estou com 55 anos de idade, 55 anos que eu estou na igreja. E eu nunca senti a presença, a volta de Jesus, não a presença, mas a volta de Jesus tão iminente como nos últimos anos. Jesus está às portas. Então nós vamos trabalhar nesse curso o princípio das dores, o arrebatamento, a grande tribulação de Israel, o milênio e o juízo final e novos céus e nova terra. Serão 5 tópicos. E o último, que é a capelania cristã, nós estudaremos dentro, né? Fundamentos da capelania, capelania de assistência social escolar, capelania hospitalar e capelania prisional, e o último dia de ouvintes a praticantes. Então são 3 cursos que nós teremos de 12 a 14 de julho. Eu vou mandar depois o material para vocês. Se você quiser fazer com a gente, será muito bem-vindo. Tenho certeza que algum desses tópicos te interessou. Interessou ou não interessou? Qual que interessou vocês? Capelania. Quem interessou pelo de onde vamos, para onde vem da escatologia? E quem interessou pelo outro? As problemáticas aí. É interessante, nós estamos vivendo num mundo hoje em que nós temos que saber como lidar com os problemas atuais, sem ferir o outro, mas principalmente sem ferir a palavra de Deus e falando a verdade, porque é a verdade que liberta o ser humano. Amém, irmãos? Então estamos aí. Glória a Deus. Trago o abraço do Seminário Casa de Profetas, trago o abraço da Comunidade Evangélica Nova Vida. Eu sou lá o vice-presidente da igreja, então trago o abraço para vocês também. E da minha família também. Faz assim. Amém. É nós te abraçando. Amém. Deus te abençoe. Pois bem, o que faz com que uma pessoa abra mão desse momento tão gostoso que nós temos aqui? No período de pandemia, e principalmente pós-pandemia, muitas pessoas abandonaram a fé. Tem pessoas que nunca mais voltaram para a igreja, e outras literalmente desviaram. Alguns estão em casa, querendo ver, está sendo gravado? Querendo ver na telinha. Ah não, aqui tá bom. Outros desviaram literalmente. Então nessa noite, eu gostaria de compartilhar um tema com vocês, porque a gente tem pouco tempo, o pastor Vindelino eu não perguntei, mas geralmente vocês terminam 2 horas da manhã, não é? Sim. 2h30? 2h30. Você aguenta, irmão, ficar até 2h30 nesse pé aí? Aguenta até 2h30? Não, cara, não aguenta. Não aguenta. Mas estou brincando, irmãos, é até 1. Mas nós vamos trabalhar sobre um tema muito interessante nessa noite,
E talvez você já pensou em tomar essa decisão e graças a Deus não tomou. Talvez você conhece alguém que já tomou. E aqueles que estão também nos vendo, talvez ele já tomou essa decisão. E eu quero dizer que foi a decisão equivocada. Nessa noite, nós vamos trabalhar sobre o tema: por que algumas pessoas desistem da igreja? Por que algumas pessoas desistem da igreja? Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. É um texto muito conhecido, vamos tê-lo como base. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. É uma parábola conhecida por todos, que é a parábola do filho pródigo. Glória a Deus. Dentre muitas que Jesus vai falar com respeito ao reino, ele vai citar essa parábola que é do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Vamos ler de 11 até o 13, a primeira parte do verso 13. Vamos citar a parte do texto, mas vamos a princípio ficar só com esses versículos aí. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, pode procurar, que eu tenho certeza que está na Bíblia. Pelo menos está na minha, né? Se na sua não tiver, você pode correr lá na loja e falar que te venderam Bíblia falsificada. Lucas capítulo 15, Jesus diz assim, Jesus continuou, a partir do verso 11, tá, irmãos? Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, que foi esse que pediu, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Presta atenção. Esse homem tinha 2 filhos. 2 filhos. Certo dia o mais novo virou para ele e falou assim: pai, eu quero parte da minha herança. Já começou mal. Por quê? Provérbios fala que uma herança antecipada não é abençoada. Porque uma herança abençoada, uma herança antecipada, quer dizer que aquele que é o dono, ele ainda não morreu. Então você está querendo alguma coisa que ainda não é seu direito. É o que esse menino fez, não era direito dele, porque o pai não estava vivo. Mas ele falou: pai, eu quero parte da minha herança. E o pai distribuiu. Ele chegou, depois de alguns dias, pegou aquilo e foi para uma terra distante, longe da casa do seu pai. Saiu da casa do pai para uma terra distante. Por quê que ele saiu? Por quê que as pessoas abandonam o aconchego da casa do pai para ir para uma terra distante que ela não sabe o que aguarda lá? É sobre isso que nós vamos trabalhar. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela é apta para discernir, ó Deus, os segredos do coração. Ela nessa noite há de cumprir o propósito pela qual ela já foi liberada e continuará sendo liberada. Porque o Senhor não tem um compromisso comigo, o compromisso do Senhor é com a tua palavra. E enquanto estivermos nela, certamente o Senhor falará aos nossos corações. Usa-me, ó Deus, como instrumento de honra nas tuas mãos. E que a palavra do Senhor, ó Deus, que é uma boa semente, ela venha cair numa boa terra nessa noite. Repreendemos o ladrão de sementes, repreendemos tudo aquilo que possa sufocar, tudo aquilo que possa fazer com que essa semente não germine nos nossos corações. Seja repreendida em nome de Jesus, porque ela vai germinar e ela vai produzir a 30, 60 e 100 por 1, porque o Senhor tem um projeto para nós e os planos do Senhor não podem ser frustrados. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoas saem, pessoas abandonam. Esse menino estava muito bem na casa do pai dele. Ele tinha tudo. Tinha sustento, tinha alimento, tinha amor, tinha companheirismo. Mas de uma hora para outra esse menino surtou. Ele falou: eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui mais não. E o que nos faz sair da presença do Senhor? O que nos faz sair desse negócio, dessa coisa gostosa de comunhão que nós temos, igual aqui nessa noite? Você pode falar, igual falaram muito no período de pandemia, pós-pandemia. Eu ouvi pessoas falando o seguinte: ah, pastor, eu não preciso de estar lá na igreja, não, porque eu sou a igreja. Eu ouvi isso de uma pessoa um dia, eu falei assim: isso é uma grande mentira, porque você não é a igreja. Vira para o seu irmão e fala assim: você não é a igreja. Uai, pastor, mas eu não sou a igreja? Não, você não é a igreja. Ninguém sozinho é a igreja. Nós fazemos parte da igreja. Eu sozinho não sou todo.
Eu sou parte. Quando eu digo que eu sou igreja, eu estou falando que eu sou o cabeça, eu sou os membros. O cabeça tem lugar, o cabeça tem um dono, ele é Jesus. Então eu não sou a igreja. E para ser parte da igreja, eu tenho que estar no corpo. Porque se eu estou fora do corpo, eu vou ter um problema tremendo. Porque todo mundo sabe que quando... Você cortou? O que foi que você fez no pé? Eu tive um exipero. Ah, não sei o que é isso não, mas tudo bem. Deve ser coisa muito legal. Coisa de trabalho. Coisa de trabalho. Então tá bom. Ah, então tá. Tá, eu achei que era quebrado, mas deixa para lá. Mas vamos supor, você tem os seus... Olha a sua mão. Quantos dedos tem aí? Sinal que você não é o presidente duro. Então você tem 5 dedos. Esses 5 dedos seus, se você fica invocado com um deles e corta e fala assim, o seu dedo, esse daqui, esse que aponta, o fura-bolo, esse é o fura-bolo, é o fura-bolo. Você cortou esse dedo porque ele falou assim, eu não quero mais fazer parte desse corpo, eu estou chateado com o resto do corpo, eu não quero fazer parte. Ele chega e manda o resto do corpo cortá-lo, você corta e deixa ele no cantinho. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, o corpo vai morrer por falta dele? Vai morrer? Não! Mas ele vai morrer por falta do corpo? Vai, porque não está passando uma das coisas principais que é o sangue. Sangue é vida, não está correndo por ele. É por isso que quando nós estamos na comunhão, em nós está correndo vida, que é o sangue de Jesus. Está correndo da minha vida para a sua e nos abençoando. Mas o que faz com que esse menino saia da casa do pai dele? O que faz que pessoas abandonem? Talvez você saiu de casa hoje pensando, hoje é o último dia que eu vou no culto. Não volto mais no culto não. Eu não quero mais saber de Deus, que eu estou invocado. O que nos faz? Eu queria compartilhar algumas coisas que aconteceu na vida desse menino e pode nesta noite estar trazendo um constrangimento para você continuar na casa do Pai. A primeira coisa, ou a primeira atitude que faz algumas pessoas saírem, está no verso 12. Nós vamos seguir o texto, tá? No verso 12 aí, tá? Continua em Lucas 15, verso 12 diz assim, o mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. A primeira coisa que faz com que uma pessoa saia da casa do pai, que saia da igreja, não quer mais andar com o Senhor, porque ela procurava o Senhor, ela queria estar com o Senhor somente por interesse, só pelo que Ele pode dar. Pai, eu quero a parte dos meus bens. Ele não estava nem aí se ia faltar para o pai alguma coisa, se ia faltar para o irmão. Eu quero a minha parte. Ele não estava nem aí se o pai teria que vender uma das propriedades para dar a parte dele. Ele não estava nem aí. O negócio dele era só olhar o seu próprio umbigo. Muitas pessoas estão dentro da igreja, estão atrás do Senhor só por aquilo que Ele pode dar. A Bíblia fala lá em Provérbios que a sanguessuga tem 2 filhas, dá, e elas nunca estão satisfeitas. Tem gente na igreja que está assim, é o crente campanheiro, não é companheiro não, campanheiro, ele só faz campanha, ele é incapaz de ser útil no ministério, mas todas as campanhas ele está. Todas as campanhas ele está aqui. É errado não estar na campanha, pastor? Não, mas o que te atrai ao Senhor? É só o interesse que Ele pode te dar? Porque o dia que Ele não te der, você não vai segui-lo mais. Esse é o nosso problema. Estamos num século em que as pessoas estão amando as coisas deste mundo. Há uns anos atrás o Senhor me deu uma palavra muito forte no coração. Ele virou para mim e falou assim, prepara a igreja para subir. O que foi essa palavra que ele me falou? Para de ficar pregando coisas, eu vou no aniversário, falar um negócio para o aniversário. Não. Deus falou assim, você vai pregar o que eu te mandar pregar. Não importa onde. E firme na palavra, não importa. Não importa o que os outros vão falar, se você nunca mais for convidado, o pastor Midelinho falar comigo, pastor, infelizmente, essa é a última vez. Aí eu vou falar assim, tchau, amor. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele sabe que a volta do Filho dele é iminente. E nós não podemos brincar de crente. Nós não podemos brincar como se nada tivesse acontecendo. O mundo espiritual está correndo, as coisas estão acontecendo. E aí Deus trouxe à minha memória um quadro antigo, porque Deus falou comigo o seguinte, porque eles hoje têm uma terceira opção. Eu falei, terceira opção? Ele me trouxe o quadro antigo que a minha avó tinha dos 2 caminhos. Quem lembra do quadro dos 2 caminhos? É só os acima de 10 anos. O quadro dos 2 caminhos era um assim. Tinha um caminho da direita que era a porta apertadinha, irmãos.
aqui lá no fundo, apertadinho, coisa difícil, igreja, jejum, oração, e lá no fundo estava céu. O da esquerda, aquela porta larga, boate, festa, quadrilha, aquele monte de coisa lá no fundo, o inferno. Eram os dois caminhos. Um que a porta estreita, que Jesus falou que ele é a porta estreita, que conduz à salvação. E a porta larga, que conduz à condenação. Eu falei, Senhor, tá bom, esse quadro, minha avó tinha, eu entendi, dois caminhos, mas qual que é o terceiro? Um é céu, o outro é inferno. Qual o terceiro? Deus falou, esse mundo. Eu falei, como assim? Tem pessoas que estão amando tanto esse mundo, que ela não quer morrer, seja para o céu ou para o inferno, ela não quer morrer, porque ela amou as coisas deste mundo. Ela ama esse mundo. Se der uma doença nela, ela já pira, porque ela não quer partir. Ela não tem certeza da salvação, não sabe se existe inferno, mas ela ama as coisas deste mundo. É esse rapaz. Eu estou interessado naquilo que eu posso ganhar aqui. Eu sei lá se no céu, se o céu existe mesmo. Ô irmão, a maior tolice do ser humano é duvidar da palavra de Deus. Porque tudo que Deus falou está acontecendo até os dias de hoje. Aleluia. Ele prometeu que nasceria uma criança de uma virgem. E nasceu. E que esse menino, ele seria o sucessor de Davi, reinaria e um monte de coisa, mas falou também que ele sofreria. Tudo que falou aconteceu, não aconteceu. Aleluia. Mas que ele venceria a morte. E Jesus venceu a morte. Então, só que Jesus falou, eu vou com meu pai, mas eu vou preparar um lugar para vocês. E eu vou voltar. Eu vou voltar. E eu vou levar vocês para onde eu estou. Olha só, então tem uma promessa dele. Mas aí as pessoas amam tanto. Ah não, pastor, o que adianta eu querer a vida eterna se aqui o meu carrinho é um Fusquinha 66 amarrado de arame? Se a minha casa, eu moro ali, pastor, naquela casa ruim, tal, de que adianta eu querer as coisas eternas se aqui eu não tenho as coisas boas? Corre atrás das coisas boas. Corre, mas não se esqueça de uma coisa. Tudo que tem aqui vai ficar aqui. Irmãos, a minha esposa está aqui, ela pode falar. Como que eu tenho ido fazer velório esses últimos tempos? Já não estou aguentando mais. Eu falei que eu estou virando quase padre. Só fazendo um livrinho e já lendo lá, porque está complicado. Aí os velórios estão muito constantes. E eu fico vendo o servo do Senhor essa semana mesmo. Você conhece o pastor Charles Cruz? Sim. Deu aula para o Charles. Pastor Charles, o sogro dele morreu essa semana, fui lá no velório. 90 e pouco, 87 anos, mas um semblante tranquilo. Eu estava ali olhando, falei, gente, como é que a morte do crente é diferente? A gente, na hora da morte, a gente não fica apavorado, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que no momento da nossa partida, o Senhor nos dá uma visão da eternidade, daquilo que nos aguarda. Mas o ímpio, ele deve ficar apavorado, sabe por quê? Porque ele tem uma visão também daquilo que o aguarda, sabe o que é? É o inferno, sofrimento, tormento. E esse menino não estava nem aí para o que ele tinha na casa do pai. Ele queria os bens, ele queria o din-din. E Jesus, em João capítulo 6, ele vai falar isso para a multidão. A multidão vem atrás de Jesus. Nossa, o Senhor sumiu, nós viemos atrás do Senhor. Jesus virou para eles e falou assim, vocês estão atrás de mim por causa do pão. Vocês não estão atrás de mim por causa dos sinais. Vocês não estão atrás de mim porque eu sou. Vocês estão atrás de mim simplesmente porque eu fartei vocês com pão. E ele falou assim, olha, eu não estou aqui para dar pão para você, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse pão que vocês comem, esse pão, ele não dá vida eterna, mas eu sou o pão que dá vida eterna para vocês. Então a primeira atitude que faz com que uma pessoa saia da presença do Senhor, que a pessoa abandone a comunhão dos santos, é achar que Deus é obrigado a dar tudo por ela. Ela só está com o Senhor por causa de interesse. O que te faz vir a este lugar? O que te faz caminhar com o Senhor? São as campanhas ou é o próprio Senhor? O que te faz? Porque se for só as coisas que você vai ganhar, eu vou te dizer, o dia que o Senhor permitir que aconteça como aconteceu, 1/1000 do que aconteceu com a vida de Jó, muita gente não vai aguentar. Tem pessoas que quando descobrem um quadro de uma enfermidade, a primeira coisa que ela faz, ela vai amaldiçoar o Senhor. Por que, Deus? Eu sou teu servo, sou dizimista, como se dar dízimo e oferta?
fosse garantia de alguma coisa. O que é a garantia? O Senhor Jesus Cristo como dono. Isso é que é a garantia. Nada mais. Podemos ficar doentes, podemos passar por adversidade e mais um monte de coisa. A garantia que o Senhor nos deu não é de uma vida boa aqui. Por que não, pastor? Porque Pedro fala que tudo o que você está vendo aqui está sendo entesourado para fogo. Mas existe uma pátria celestial maravilhosa que nos aguarda. Aleluia. E o Senhor habita nela. Glória. E tem lugar lá para nós. Fala assim, a primeira coisa que alguém abandona a família da fé é porque estão com o Pai. Por interesse. Aí eu pergunto, quem é pai aqui? Levante a mão. Pais, os pais, né? No genérico aí, pai e mãe. Você já imaginou se o seu filho só te desse um beijo ou só falasse que te ama quando você desse alguma coisa para ele? Você falasse, filho, você ama o papai? O senhor vai me dar uma bala? Não, então eu não vou falar que eu amo o senhor, não. Então toma a bala, eu amo o senhor. O que você ia fazer? Nunca mais eu dava bala. Triste, né? Eu não ia ficar triste, não. Eu simplesmente nunca mais dava bala. É a bala? Já não é? Quantos anos você tem? 13? Você ama o seu pai por causa da bala? Ou por causa do couro? Seu pai está aqui? Cadê? Deus te abençoe, pai. Ele agradece a Deus sua vida por causa do couro. Menino esperto. Menino esperto. Toca aqui, rapaz. Sabe por quê? Porque a bala que você dá, ela vai embora e não se lembra dela. Mas o couro está na memória dele, porque faz dele um homem. Traz limite para ele. Está entendendo? Por que Deus não dá tudo que a gente quer? É porque Deus, Ele tem um compromisso de nos fazer homens segundo Jesus Cristo. Crescer. E para isso Ele tem que colocar limites. Um pai que não coloca limites para o filho, esse filho tem a tendência de ser um dos piores cidadãos que temos e de ser um péssimo homem de Deus. Mas um pai que dá limites para os seus filhos, a Bíblia fala nisso, corrige o seu filho com a vara e nem por isso ele morrerá. E fustigando com a vara, você vai livrar a alma dele do inferno. Viu? Seu pai livrou sua alma do inferno. Pode dar até os 17 anos, pode dar uns corinhos que é bom. Aí dá, né? Segunda coisa, por que alguns abandonam, saem? Verso 13 diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço foi juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada ou dissoluta. A segunda coisa que faz com que as pessoas abandonem a família da fé é porque eles sentem como prisioneiros na casa do Pai, achando que não pode fazer nada. Depois que eu vim para a igreja, depois que eu virei crente, meu pai leva a gente para a igreja e não pode fazer nada. Tem gente que está assim, na igreja, doidinho para pecar. Doidinho. Vê as coisas e fala assim, nós vamos lá no show do... Você não quer não? Não quero não, mas tá doidinho para falar que quer. Nós estamos vendo aí um programa, um filme assim, a internet está aí, olha só, tudo aberto para você, você não quer não? Olha, tem um negocinho, você também triste, eu tenho um negocinho que se você fumar, se você tirar, você vai ficar bem, doidinho para fazer, mas eu sou crente não pode. Sente como prisioneiro, como se na casa do pai fosse uma prisão. Esse menino sentia assim. Ele falou, eu quero tudo, sabe por quê? Eu vou viver a vida doidado. Agora eu vou viver a alegria, o prazer. Esse menino sai da casa do pai achando que lá era uma prisão. E ele vai embora, porque alguns estão na casa de Deus achando que a casa do pai é uma prisão e que lá fora é a verdadeira liberdade. Eu vou te dizer, a casa do pai é casa de liberdade, o mundo é prisão. Eu sempre falo para o Joaquim, é jovem, levanta a mão. Eu acho que eu tenho que mudar essa pergunta, porque já está muito genérica. O pastor Vigelino levantou a mão, hein? Jovem está no coração, né? Está no coração, tá bom. Jovem, deixa eu falar para você, todos levantaram. Quem não levantou é jovem também. Tem muita gente, eu falo para os jovens o seguinte, quando ele fala assim, pastor, mas lá na faculdade, ou lá no meu trabalho, eles falam assim, mas vocês também não podem fazer nada, crente não pode fazer nada. Quem já ouviu isso?
na escola. Crente não pode fazer nada. Vocês não podem beber, vocês não podem fumar, vocês não podem nanar, vocês não podem fazer nada. Nossa, ser crente é muito ruim. Aí você pega os meninos crentes, fica tudo sem resposta. Tudo, né? Tudo murchinho. Deixa eu falar para você, você tem uma resposta. Você tem uma resposta. E essa resposta está aqui o apóstolo Paulo falando para a gente, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você tem que falar para esse tipo de pessoa o seguinte: eu posso. Eu falo isso com os jovens. Pastor, eu posso? Pode. Posso fumar? Pode. Posso beber? Pode. Eu posso adulterar? Pode. Ué, então por que eles falam que a gente não pode? Eu falei, pode, todas as coisas são lícitas, porém, nem todas te convêm. Você decide. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí você vira para esse menino lá que está te oferecendo uma droga, você vira para ele e fala assim, se ele fala, você não pode nem dar um tapa, eu falo, eu vou dar um tapa, não pode não, pode bater nos outros, no pecado. Você pode falar assim para ele, eu posso, só que eu não quero. Agora eu quero ver você falar para essa droga que já te consome, fala para ela agora que você não quer ela mais. Joga esse cachimbo seu fora agora. Joga a sua maconha, a sua cocaína fora agora. Pega essa sua garrafa, ou esse copo de cerveja ou de pinga, joga fora agora. Pega o seu cigarro, joga fora agora. Fala assim, eu não quero ele mais, ele não me domina mais. Ele não tem essa liberdade, porque ele está preso, mas nós somos livres. Na casa do Pai tem liberdade. Na casa do Pai tem liberdade. Nós não somos livres. A gente fica esse mimimi querendo dar explicação para as pessoas sobre a nossa liberdade. Eu sou livre. Eu falo para alguém, eu posso sair daqui agora, eu posso ir para a zona boêmia. Por que eu não vou? Porque não me convém. Porque não vai me trazer prazer, porque o meu prazer está com a minha esposa. Ela é a mulher da minha mocidade. Nós não estamos muito novinhos mais, mas nós casamos, a gente era novo. E estamos nessa caminhada. É com ela que eu tenho uma aliança. Posso ir lá? Posso, mas eu posso dizer não. Eu posso pegar esse celular aqui, ó, e abrir aonde for que eu quiser abrir, sem passar por nenhuma página pornográfica. Mas tem gente que está preso, que não consegue abrir o celular dele sem ver uma pornografia. Sabe por quê? Porque ele está preso. Mas aquele que está em Cristo Jesus, ele é livre. A casa do Pai é casa de libertação. Cadê o negócio de libertação? Libertação. Fala, casa do Pai é casa de libertação, não é cadeia. Tanto é que ele escolheu. Ele falou, eu quero ir embora. O pai não falou, você não vai, trancou a porta do portão. Não, a porta da casa está aberta. Ninguém é prisioneiro na casa do Pai. Agora, a Bíblia fala que Satanás, ele nos prende. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida. Aleluia. Outro dia eu estava falando com a pessoa, falou assim, pastor, não sei o que é, qualquer coisa, eu vou lá e dá um tiro no fulano de tal, papapá, umas coisas meio doidas. Eu falei, rapaz, não, porque isso? Não estou nem não. Eu falei assim, você não está nem não? Eu virei para ele e falei assim, deixa eu te falar, você pode sair daqui agora e ir lá comprar um sanduíche? Ele falou, posso. Eu falei, por quê? Porque você está livre, não é? Ele falou, é. Eu falei, agora, se você for preso, não importa a cadeia, você não tem liberdade. A coisa mais importante do ser humano é a sua liberdade. Aleluia. Você pode estar na prisão, como meu sobrinho hoje falou, que tem uma prisão da Suíça, que lá o negócio é tudo chique, tem móvelzinho, tem televisão e tal. Ele falou, note, é chique demais que eu vi na televisão. Eu falei, chique para quem está preso, para mim não está chique não. Eu falei para ele, olha, eu posso estar na casa mais simples, mas a casa mais simples é melhor do que a prisão mais sofisticada, porque a minha casa mais simples, ela me dá o que a prisão não me dá, liberdade. Eu posso sair daqui agora e ir para minha casa. Quem está preso anseia ir para a sua casa e não pode. A casa do Pai não é prisão, a casa do Pai é casa de liberdade. Só que muita gente não entende isso, porque ele está doidinho para pecar e ele não faz. Sabe por quê? Porque ele fala que, mas eu não posso. Pode. Só que Salomão fala uma coisa para os jovens: faz o que você quiser, jovem. Vive a sua vida absoluta se você quiser,
Mas nunca se esqueça disso. De todas estas coisas, Deus te pedirá conta. Vai ter o dia do acerto de conta. Faz o que você quiser, mas vai ter o dia do acerto de contas. E aí, você não vai dar desculpa, filho. Ah, mas foi mamãe, foi papai, foi titia, foi o meu amigo que me levou. Não, porque eu e você temos liberdade de escolha. Você escolhe o que você quer nessa noite. Glória a Deus. Ninguém pode falar. O diabo me fez pecar. O diabo não tem poder para fazer ninguém pecar. Porque o pecado é uma decisão do ser humano. Você opta por pecar ou você opta por uma vida de santidade. Amém? Não faça, irmãos, como o povo de Israel. O povo de Israel sai do Egito e lá em Números capítulo 11, esse povo começa a lembrar das coisas do Egito. Presta atenção, presta atenção. Você que saiu do mundão e você veio para a igreja achando que é o mar de... Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa, vocês vão entender uma coisa. Amém? Eu vou explicar. Porque tem gente que fala assim, porque depois que você for para Jesus, seus problemas vão resolver. Irmão, depois que você vem para Jesus, piora. Eu não vou enganar você não. Piora. Por que, pastor? Porque os seus inimigos vão ser da sua própria casa. Eu fui pregar semana retrasada lá em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto. Uma região idólatra até o último fio de cabelo. Nós fomos fazer um evangelismo uma vez lá, e a gente passando na rua, as pessoas fechavam a janela e a porta na cara da gente, não queria nem receber. Uma cidade muito idólatra. Aí, você chega nessa situação, e você vai conversar com as pessoas, e elas não querem nem saber de evangelho. Se um ente querido, tinha um lá nessa igreja, o pastor de lá me falou, tem um rapaz, ele falou uma moça, essa moça converteu, a família dela mandou ela embora de casa. Converteu a Jesus Cristo. Olha só, ela era católica, apostólica, romana. Converteu a Jesus Cristo, que eles têm como Jesus, não estou falando mal de católicos, mas só de citar um exemplo. Só porque ela se tornou agora uma cristã evangélica, eles expulsaram ela de casa. Não pode mais viver aqui em casa. Jesus falou, os inimigos do homem vão ser os da sua própria casa. Sua família, amigos, vão começar a te abandonar. Aí aquelas coisas que você conseguiu na maracutaia, sabe aquelas coisas da maracutaia? Essas mesmo que você está pensando, aquelas coisas debaixo do pano que ninguém sabe. Sabe o que acontece? Jesus começa agora a fazer uma limpeza. Você vai começar a perdê-las. Por quê, pastor? Porque tudo que o diabo te der, te toma. Mas aquilo que Deus te dá, ninguém tem poder para te tomar. Aleluia! Aí Deus começa a fazer uma limpeza na vida da gente. Ele começa a nos restaurar. Ele começa a nos dar prazer nas pequenas coisas. Na verdade, paramos de mentir. Você para de mentir, você pode ser mandado embora. Por quê? Se o patrão fala assim, ô secretário, se ligar para mim e falar, perguntar se eu estou, você fala que eu não estou. Aí você mentia. Cadê o patrão? Está aí? Não, ele não está. O cara está assim na sua frente. Ele não está. Agora, você converteu, falou, patrão, se o senhor estiver na minha frente, eu vou falar que o senhor está. Eu vou te mandar embora. Não tem problema, mas eu não minto. Sabe por quê? Porque a mentira, ela tem um pai. E o nome dele é o diabo. Aquele que mente, ele se torna filho de Satanás. Viu, pessoal? É uma coisa legal, né? Fala para ele assim, aquele que mente, ele é filho do diabo. Alguém ficou com medo aí? Por quê, irmãos? Porque a pessoa, ela agora vai estar numa transformação de vida. Por quê? Agora o Senhor está nos purificando. Porque agora nós fazemos parte da família dele. A primeira coisa que ele nos faz é tirar as manias erradas do mundo. Então, as aflições vêm, as tribulações vêm, mas ele fala uma coisa para nós: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. No meio da tribulação, a igreja sofrendo, os irmãos sendo decapitados, os irmãos sendo levados para as arenas para ser comidos pelos leões, mas eles tinham paz. Por quê? Porque eles sabiam em quem eles tinham crido, e sabiam que o Senhor era poderoso para guardar o tesouro deles até o dia final. Negar Jesus quer dizer o inferno, mas aquele que confirma Jesus, o próprio Senhor vai confirmar o nome dele diante de Deus. Olha só para você ver. Eu estou livre, eu vou para o mundão para curtir minha liberdade. Ele foi. Terceira coisa. Verso 17. Caindo em si. Pastor Videlino, perguntei o horário. Quantas horas? Normalmente 9 horas, mas o senhor fica à vontade.
Até uma. Até as duas. Ah, lá, ele não falou que não, ali, ó. O pezinho dela já falou assim pra mim, ó. O pé tá ruim, mas pra esse negócio ele funciona direitinho. Ele já falou assim pra mim, ó. Seu pé tá falando mais que você. Mas vamos lá. Verso 17 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui estou morrendo de fome. Caindo em si. Depois que ele passou necessidade. Porque depois que ele gastou todo o seu dinheiro, porque o mundo vai te consumir. Tudo que você tem, o diabo vai te tomar. E a coisa mais preciosa que você tem é a sua alma. Porque essa é eterna. E ele quer que ela seja conduzida para o inferno. E para isso você vai fazer os prazeres da sua carne. Depois que ele fez todos os prazeres da sua carne, acabou todo o dinheiro, os amigos vão embora. Enquanto você tem dinheiro, enquanto você está dando alguma coisa para o mundo, ele está rodeando você. Depois que você não tem nada, que você está na sarjeta, todo mundo te abandona. Todo mundo te deixa. Aí você fala: pastor, mas qual a diferença de eu estar lá ou de eu estar aqui? Quem está na igreja aqui hoje à noite, levanta a mão. Quem está aqui? Eu quero te fazer uma pergunta. Essa pessoa que está do seu lado é seu parente? É? Não. Eu posso pedir um favor? Homem com homem, mulher com mulher. Dá um abraço nela e fala assim: Jesus te ama. Do seu lado. Se for homem, tá? Se for parente, tá? Jesus te ama. Isso. Aí. É só nenhum, só no do lado. Os outros lados. Sabe por que eu estou falando isso? Porque depois que você perde tudo lá fora, ninguém mais está do seu lado. Mas aqui nós não estamos porque você é bonito, porque você é feio, porque você é poderoso. Nós estamos aqui porque nós fazemos parte da mesma família. E aquele que te abraça, mesmo não sendo parente seu, ele está te abraçando, porque o amor que nos une é o amor de Cristo Jesus. Se você está passando alguma necessidade, essa família da fé, ela te sustenta. Você está com alguma enfermidade, essa família da fé ora por você. Você está passando por meio, meu filho foi preso, a família da fé vai lá visitar. Olha para você ver. Pedro falou assim: Senhor, nós largamos tudo para te seguir. Jesus falou assim: não tem ninguém que tenha largado pai, mãe, irmãos, né? Muitas vezes abandona, que não receba 100 vezes mais de pais, irmãos, mães. Olha só, a primeira vez que a senhora vem aqui, quem convidou a senhora? A vizinha. Sabe o que ela virou na sua vida? Ela virou uma irmã, virou uma mãe que te ama, quer o seu bem. Deus falou para mim. Está vendo? Mas ela é sua parente. Mas ela carrega Cristo na vida dela, que é o mesmo Cristo que você tem ou terá, eu não sei, mas você pode sair daqui. Então pronto, então você já tem o Cristo. Está vendo? Isso é a família da fé. Quem faz isso com você, irmão? Talvez por uma coisa ruim eles vão até te buscar, mas por uma coisa boa, quem é que vai te buscar? Depois que ele perdeu a terceira coisa, ele pensou assim: então caindo em si, diz: quantos trabalhadores do meu pai me fartura, eu que estou morrendo? Tem muita gente que abandona a igreja porque eles não valorizavam a amor, a misericórdia, o cuidado que o pai Jesus, ele falou em Mateus capítulo 5, 6 por ali, ele falou o seguinte: olha as aves dos céus, olha os lírios do campo, eles não plantam, não colhem, não ajudam cerejas, mas o Pai cuida deles. Não vai cuidar de vocês? Deus supre em Cristo todas as suas necessidades. Não fale em vaidades, mas fala necessidade. Quem hoje comeu pelo menos 2 refeições, levante a mão. Pelo menos 2. Glória a Deus. 3. 4. Jesus! Eu não vou aumentar não, senão ele vai ficar ruim. Então já aí vai ser gula, né? Irmãos, presta atenção. Tem muita gente que está reclamando, mas Deus dá o pão de cada dia.
Deus dá uma roupa. Tendo o que comer e o que vestir, é o que o Senhor fala. Estejais satisfeitos. Eu estava vindo falando com o Cinéia, né? Nós tivemos uma palestra hoje de manhã, e o pastor falou, eu falando com ela, é verdade. Porque ele falou assim, olha, tem muita gente que tem confusão no relacionamento, no casamento, por causa de falta de dinheiro. Mas tem muita gente que tem problema no casamento por causa de muito dinheiro. Você fala, por causa de muito dinheiro, o cara é muito, você até riu, né? Por causa de muito, você é casado? Aí é rico, já pensando um cara rico. Olha só, muito dinheiro. Aí eu estava contando para o Cinéia uma situação que eu aconselhei uma vez uma moça. Ela pediu para Deus, queria um homem muito rico, servo de Deus, casou com um cara, além de ser um servo de Deus, muito rico. E um dia ela foi conversar comigo, a irmã dela encaminhou ela. Por quê? Ela queria separar do marido. Aí fui conversar com ela, falei, o que foi? Não, pastor, porque esse homem me levou para Nova York, imagina só, imagina minha filha. Você que não vai casar, imagina Nova York. Esse homem me levou para Nova York, ele era produtor, então levou ela para Nova York. Irmãos, ela tinha um cartão para comprar e falou assim, olha, eu não vou poder, tirar um tempo de férias, mas ele falou, eu tenho que resolver um negócio, eu não vou poder estar com você, mas deixou ela num bom hotel, falou assim, olha, faz o que você quiser, ou seja, vai comprar, vai na Quinta Avenida, na Sexta, vai na 10ª, vai onde você quiser, faz o que você quiser, e mais à noite eu volto para casa. Ela ficou o dia inteiro, ficou emburrada, e queria vir embora e tal, e queria separar dele. Eu falei, gente, ela falou, pastor e tal, porque eu queria companhia. Eu falei, então você fez o pedido errado, você pediu para Deus dinheiro, você pediu para ficar rico, você não pediu companhia, você não sabe pedir. Porque muitas vezes a gente fala, se eu tiver alguém que tem muito dinheiro, eu estou feliz. Dinheiro não traz felicidade. Quem traz felicidade? Só Jesus. Insatisfeita mesmo com muito dinheiro. Sabe? Porque a gente acha assim, se eu tiver muito dinheiro, se eu ganhar na Mega Sena, você está morto, os ganhadores de Mega Sena, tudo morre. É um dinheiro amaldiçoado, Irmão, deixa eu te falar. O dinheiro que é abençoado, Salmo 128 fala assim, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. É o trabalho das suas mãos é que te traz dignidade, não do suor do rosto dos outros. Está todo mundo aí nas bets da vida, né? As bets, Sport Bet, Ultra Bet, Mega Bet. Todo mundo nesse negócio já tem jogador já sendo expulso dos times por causa disso. Sabe por quê? Ganância. Entenda uma coisa: todos os jogos são feitos para você perder. Porque só quem inventa os jogos é que ganha. O resto é para perder. Não entra nessa. Os nossos meninos hoje, não aqui, mas tem muitos meninos hoje viciados nesse negócio. Tira o pão da sua casa para enfiar nesse negócio. Mas esquece o seguinte, depois que ele perde tudo, irmãos, ele chega na casa dele, a mulher dele fala assim, amor, nosso menino está pedindo leite. Aí ele sabe que ele gastou o dinheirinho suado dele no Sport Bet e não ganhou nada. Aí ele pega o outro, que mora do lado da casa dele, ganha salário mínimo, ele é um dizimista fiel, um homem de Deus, e não falta o pão de cada dia. Ele fala, como que você consegue? É porque o Senhor me falou que é o meu dinheiro, ele é abençoado, primeiro, pela minha fidelidade, segundo, porque eu gasto naquilo que é falta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Não quer falar mais, não cansou. Acho que ele está buscando. Ele cansou. Demorei tanto que ele cansou. Só. Já estamos quase encerrando, irmãos. Fica à vontade. Agora que eu fico. Vocês estão entendendo? Quando você olha, crente, esse bicho é doido. Crente é bicho doido. É ou não é? Você vai no velório, os crentes estão tudo conversando, comendo, rindo, cantando. Você vai no velório do lado, o povo está tudo desesperado. Mamãe morreu. Você vai no velório dos crentes. Senhor, nessa noite feliz, nesse santo lugar. Os crentes são tudo doidos. Sabe por que nós somos doidos? Porque nós cremos num Deus que cuida de nós. Por que você trabalha com um salário mínimo? Sabe por quê? Porque no seu salário mínimo Deus te abençoa, te dá dignidade. Não é o quanto você ganha, mas é quem supre as suas necessidades é que faz a diferença. Pode ser pouquinho, mas o salmista Davi fala assim, fui moço, já agora sou velho.
Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Esse menino, ele tinha esquecido que na casa do pai dele, até o trabalhador é tratado com dignidade. Ele falou assim: na casa do meu pai, todos têm dignidade. Ninguém passa fome. Amém, irmãos? Amém. E para encerrar, a última coisa, verso 18 e 19. Eu poderia falar outros, mas o tempo acabou. 2 horas da manhã chegou rápido. Verso 18 e 19, que eu quero orar com vocês. Verso 18 e 19, diz assim: vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Qual que é a última coisa para a gente encerrar? Que faz com que algumas pessoas saiam. É porque elas nunca tiveram experiência real com o Senhor. Estão aí, mas nunca tiveram experiência real. Por que você está falando isso, pastor? Pela fala desse menino. Pai, pequei contra os céus diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Me trata como um dos seus trabalhadores. Ele nunca teve experiência com o pai. Porque aquele que tem experiência com o pai sabe que você, como filho, nunca vai ser tratado como um Zé Mané. Ele sabe o seu nome. E quando você volta, você vai ser tratado com dignidade como filho. Aleluia. Ele nunca esqueceu de você. Ele nunca te abandonou. Esse menino nunca teve uma experiência. Tem gente que está sentada nos bancos das nossas igrejas, canta os nossos cânticos, aplaude, dá dízimo e oferta, mas nunca teve uma experiência real com Jesus Cristo. Nunca entregou sua vida para Jesus. Sempre tem dúvida da sua salvação. Eu venho de uma igreja, desde o meu nascimento, filho de um presbítero. Trabalhei muito na igreja, nas classes menores, de crianças, adolescentes, jovens. Um dia, eu senti no meu coração o Espírito Santo falando comigo que eu não era salvo. Eu falei assim: mas como que eu não sou salvo? Meu pai é presbítero. Eu já fui líder das crianças e tal, e como que eu não sou salvo? Eu entendi o que Paulo fala em Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Eu falei: eu nunca confessei Jesus. Eu vivi uma vida assim: eu estou na igreja, eu fui criado na igreja, eu sou salvo porque eu estou na igreja. Ninguém é salvo porque está na igreja. Somos salvos por Jesus Cristo. Aleluia. Eu não sou salvo porque meu pai é pastor. Meu pai é pastor, então eu vou. Deus não tem mérito. Ah, pastor, mas eu nunca fiz algo terrível demais. Aquele que diz que não cometeu pecado é mentiroso. Ah, pastor, mas olha só, eu sou quietinho, eu faço isso, eu falo. Paulo fala que a salvação é pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, irmão, não é mérito nossa salvação, mas nós temos uma escolha. E aquele menino nunca tinha feito uma escolha, uma opção. Eu vou ficar na casa do meu pai por opção. Não, assim que eu fizer, tem muitos meninos que pensam assim: assim que eu fizer 18 anos eu vou sair da igreja. Assim que eu fizer 18 anos eu vou sair de casa. Eu não aguento mais despachar. Aí sabe o que acontece? Ele faz 18, faz 19, faz 20, ele não tem dinheiro, faz 25, faz 30 e ainda está lá na casa do pai. Comendo bom e do melhor, e a mãe lavando a boca. Ou mãe, eu vou embora, fazer igual o Siné fez com o meu menino mais novinho. Meu menino mais novinho tinha uns 4 anos, o Henrique. O Henrique tinha 5 anos. Ele estava meio emburrado, acho que ela bateu, brigou com ele, não sei o que é. Ele virou para ela e falou assim: eu vou embora. Eu vou embora dessa casa. Né, amor? O que você falou para ele? Pode ir. Abriu o portão e falou: pode ir. Mas você, e não volta mais não. E tem mais, você não vai levar roupa nenhuma, que tudo foi seu pai que comprou. Foi embora? Cara, 16 anos está lá em casa, comendo ainda da minha comida. E usando o shampoo da mãe dele. Por que eu estou falando isso para você? Porque não basta estar na igreja, tem que ser participante. E para participar, Jesus tem que ser o Senhor. Eu vou para a casa do meu pai, porque lá ele vai me tratar como um trabalhador dele. Fala comigo assim: nunca é tarde
Nunca é tarde. Para um novo começo. Um novo começo. Quando esse menino volta para casa, ele achando que o pai dele ia tratá-lo como um trabalhador, de repente você está aqui hoje falando, pastor, mas eu canto, eu toco, eu prego, eu ensino, mas você não tem convicção da sua salvação. Talvez você está longe, você que nos assiste aí, você está longe, pastor, eu estou aqui na igreja, mas minha mente está longe, eu estou longe, estou pensando em sair fora. Nunca é tarde para um novo começo. Pastor, eu não saio da igreja, sabe por quê? Por quê? Porque Deus não deixa, não. Deus nunca vai te impedir. Você tem liberdade de escolha. O pai não impediu aquele menino de ir embora. Impediu? Não. Eu ficava assim, preocupado com esse texto, porque eu ficava pensando assim, meu Deus, o menino foi embora e o pai não foi atrás dele. Não dá por que o pai não foi atrás dele? É ou não é? O menino passando fome e tal, talvez o pai até sofra. Por que o pai não foi atrás dele? Por que Deus não vai atrás de você numa situação dessa? Porque Ele nunca te mandou ir embora de casa. Aleluia. Você tem uma decisão. Mas no dia que você voltar, os braços dele continuarão abertos para você. E a porta da casa também estará aberta. Olha só para encerrar o verso 20 e 21. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas vamos no verso 32. O pai recebe esse menino e no verso 32 ele diz assim, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão, no caso o irmão dele que questionou, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. O Senhor fala que há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Feche os seus olhos. Esse mesmo Deus que Jesus exemplificou aqui através da atitude desse pai, é o mesmo Deus que está aqui hoje. Esse Jesus que fez a ponte entre nós e esse Deus, uma ponte de amor, é o mesmo Jesus que está aqui hoje à noite. Aleluia. E esse Jesus, Ele nunca vai te obrigar, nunca, a tomar uma decisão por Ele. Mas Ele quer que você entenda que Ele é o único caminho. Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pastor, mas eu já pequei tanto na minha vida. Não tem pecado que seja grande demais que o sangue de Jesus não possa purificar. Ele é poderoso para te perdoar de todos os pecados. Pastor, eu vivi uma vida dissoluta, eu já estive na igreja, eu andei longe, eu não sei se Deus me quer de volta. Não, você não sabe, é porque você ainda não teve essa experiência de voltar para casa. Porque você vai saber que Ele nunca te abandonou, mesmo onde você estava, os olhos dele estavam sobre você, e grandes livramentos Ele te deu. Mas nessa noite, é uma noite aceitável, é uma noite de salvação. Talvez você está aqui e nunca desviou, mas nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida, e todas as vezes que faz um apelo, seu coração queima. Ai, que vontade de ir lá. Mas eu sou fulano, eu sou Beltrano, o que eles não vão achar? Meu irmão, quem tem que achar é Jesus, não é quem está do seu lado, é Jesus. Ele falou assim, se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai. Mas se você não me confessar diante dos homens, tampouco eu confessarei você diante do meu Pai que está nos céus. E eu quero fazer duas perguntas nessa noite. A primeira é, você que está aqui, nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida, mas seu coração arde quando faz o apelo, ou nessa noite, ele ardia enquanto falávamos dessa esperança que nós temos viva em Jesus, desse Jesus que vai voltar, e você quer nessa noite tomar uma atitude por Jesus Cristo. Eu queria que você levantasse a sua mão, para nós orarmos juntos aqui. Você que nunca fez isso, mas você quer fazer, não tenha vergonha, porque Jesus não teve vergonha de nós. Quando Ele morreu lá naquela cruz do Calvário, humilhado, massacrado por causa dos nossos pecados, mas ali, Ele mesmo se tornando maldição no nosso lugar, Ele permitiu que o seu sangue vertesse para nos purificar, para que nós fôssemos aceitos pelo Pai. Eu quero te perguntar mais uma vez, tem alguém nessa noite que quer fazer uma decisão pública por Jesus Cristo? Levante a sua mão, nós vamos fazer isso aqui juntos.
Fala, pastor, eu nunca fiz, eu quero fazer. Eu quero declarar que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu quero ter certeza da minha salvação, que eu ainda não tenho. Eu quero ter essa certeza. Tem alguém nessa noite? Levante a mão assim, olha, que nós vamos orar juntos aqui. Não tenha vergonha. Se você sente no coração esse desejo, está impulsionado pelo Espírito Santo, eu não tenho poder para convencer ninguém. Quem te convence é o Espírito do Senhor. Se seu coração está queimando, querido, toma essa decisão nessa noite. Tem uma música que a gente canta, ela diz assim: amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia. Tem alguém pela última vez? Levante a mão. Se não tem, eu quero fazer a segunda pergunta. Tem alguém nessa noite que estava longe dos caminhos do Senhor, ou estava pensando em sair fora? A igreja de olhos fechados. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Talvez você estava achando que a vida cristã estava muito difícil e você pensou em desistir. Não tenha vergonha, irmão. Se você pensou, está difícil, pastor, eu pensei em abrir mão de tudo, porque eu não aguento mais. O mundo oferece algumas coisas que estão me atraindo. Se você está sentindo uma atração pelo mundo, eu queria te pedir para você ficar em pé. Na casa do Pai, a casa de libertação. Você está passando lutas e você está achando que não vai conseguir chegar no fim. Você está sentindo só. Eu queria que você ficasse de pé, que nós vamos orar e pedir ao Senhor para te mostrar que Ele é bem presente no momento da tribulação. Apressa-te, foi o texto que nós lemos no Salmo 70. Apressa-te em me socorrer, e o Senhor vem em seu socorro. Mas você tem que tomar o passo da fé. Você tem que tomar o passo da fé. Fica de pé, e nós vamos orar, falando: Senhor, nos fortaleça. Eu preciso ser fortalecido para vencer as ciladas do inimigo. O diabo é astuto, mas o Senhor, Ele não permitirá que sejamos tentados ou provados além das nossas forças, porque juntamente com ela, Ele proverá o livramento de sorte que possamos suportar. Tem alguém nessa noite que quer esta oração? Se não tem, vamos encerrar. Eu quero só orar por vocês. Hebreus 10, 25, o autor aos Hebreus diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O meu papel nessa noite foi fazer admoestação, porque o dia do Senhor se aproxima. E tão certo como eu estou falando aqui agora, tão certo como você respirou aí agora, a volta do Senhor é iminente. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem preparado o teu povo. Não, ó Deus, para viver uma vida aqui regalada, mas o Senhor tem preparado o teu povo para o grande dia do Senhor, que virá como ladrão, um abrir e fechar de olhos. Quando menos se esperar, as trombetas soarão, e o Senhor virá em glória, e os teus eleitos, escolhidos do Senhor, aqueles que não tiveram vergonha de te assumir, eles serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Senhor, nós queremos consolar a tua igreja com essa palavra, para que nós possamos estar prontos, para que ninguém aqui viva, ó Deus, uma vida na casa do Senhor como se fosse perda de tempo, como se fosse só por interesse, como se fosse, ó Deus, uma vida só pensando, ó Pai, naquilo que o Senhor pode oferecer, ou talvez, ó Deus, sem uma atitude concreta de um encontro com o Senhor, ou talvez, meu Pai, achando que são presos aqui nessa noite, e não somos, porque para a liberdade que Cristo nos libertou, e nós não vamos nos colocar em jogo de escravidão, mas, em nome de Jesus, liberta-nos nessa noite de todo pensamento errado, de toda visão turva, Deus, desse mundo que tenta nos atrair. Guarda a nossa mente. Jesus, leva cativo os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Aquele que tem pensado, talvez, ó Deus, até em suicídio, retira isso em nome de Jesus. Deus, nesse mundo não tem nada que nos atraia, mas o Senhor já nos atraiu, e nós somos do Senhor, a nossa vida está escondida no Senhor, em Ti nós temos paz, alegria. Eu ministro paz naquele que mesmo sem ficar em pé, mas ele está aflito e necessitado. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, daquele que pensou, ó Deus, que talvez uma puladinha do mundo, ó Senhor, só rapidinho, ó Deus, tira isso da mente dele, porque nós tomamos decisões que podem nos custar o resto da nossa vida ou a nossa paz.
mas eu quero ministrar aquilo que o Senhor Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Que o Senhor te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor blinde a sua mente nessa noite. Que o Senhor te sustente com o maná chamado Jesus Cristo. E que jamais falte o óleo fresco sobre a sua, sobre a minha cabeça. E que possamos ser mensageiros da paz, mensageiros das boas novas, que se chama Jesus Cristo em nós, esperança da glória. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Você pode falar amém, irmão? Glória a Deus. Pastor Guilherme. Obrigado.